Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos nos localizar aqui. Estamos na página 250 da apostila 4, frente 1, que é zoologia. Então a gente já viu porífero, cnidário, plateuminto, nematódio, molusco e anelídeo. Agora a gente vai começar a ver os artrópodes, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que significa o nome artrópode? Artro, em grego, significa articulação. Podos, podes, aí vem de pés. Ou seja, pés articulados. Na verdade, os artrópodes eles possuem apêndices, no geral, articulados. Ou seja, patas articuladas, antenas articuladas, tá? Então, o nome artrópodes vem dessa origem aí, Tem esse significado que são apêndices articulados. Quem são os artrópodes? Pessoal, os artrópodes que a gente estuda são 5 grupos. Então tem os insetos, que é o grupo aí mais abundante da natureza, de animal. Os crustáceos, lá tem o siri, o caranguejo, o camarão, lagosta, os crustáceos. Aí tem os aracnídeos, que não é somente aranha, Tem escorpião, carrapato, ácaro. E depois tem outros 2 grupos que são um pouquinho mais desconhecidos assim, em relação ao nome, que é diplópode e quilópode. Diplópode é o piolho de cobra e quilópode é a lacraia, tá? A centopeia. Então, artrópodes são esses 5 grupos. Então, primeiro a gente vai ver as características que esses 5 grupos têm em comum para fazer parte de um grupo maior, de um filo chamado artrópode. Então, que eu já comentei, todos têm ali apêndices articulados, que é a origem do nome, mas tem algumas outras coisinhas ali em comum. Então, primeira coisa, além do apêndice articulado, o que mais o artrópode tem? Algo que é extremamente peculiar do artrópode, não é exclusivo deles, porque tem o nematóide também tem essa característica, lógico com outras, com umas diferenças, mas também tem. Os artrópodes, pessoal, possuem um exoesqueleto. Tá? O que é um exoesqueleto? É como se fosse um esqueleto, no caso, ali, uma armadura, um esqueleto externo. Por isso o exo. Qual é a vantagem do animal ter um exoesqueleto? Então, são várias. Primeiro, que dá uma rigidez e uma sustentação para o animal, ele é bem adaptado, onde tem articulação ele fica mais fininho, então para o animal realmente ele tem uma articulação bem móvel, ele funciona bem. Ele protege o animal contra predadores, porque ele acaba o animal ficando mais rígido, mais duro. É lógico também, não é invencível, mas enfim, protege. E outra coisa, ele protege também contra desidratação, Como a maioria, não todos, tá? Mas vários ali artrópodes estão adaptados em ambiente um pouco mais seco, como os insetos, por exemplo, a maioria deles. Então, o exoesqueleto também vai proteger contra a desidratação. Então, é sustentação, proteção, evita desidratação, certo? Só que tem um porém, tem um pequeno problema. Se ele tem um exoesqueleto, ou já tem um esqueleto por fora, como que esse animal cresce? Ele vai crescendo e o esqueleto vai crescendo junto? Não. É o seguinte, os artrópodes no geral, tá? Não só a cigarra, todos os artrópodes, eles fazem um fenômeno chamado muda ou equidise. O que é esse fenômeno muda ou equidise? Tem um hormônio chamado equidisona. O equidise, gente, o equidisona é com C mudo, tá? Equidise, IS, equidise. Ou equidisona, que é o hormônio. Por ação do hormônio chamado equidisona, ele vai produzir um exoesqueleto novo. Então, antes de ele começar a produzir um exoesqueleto novo, ele libera aquele exoesqueleto que ele está. Então, ele libera uma casca, como se fosse uma casquinha, Ele sai de dentro desse exoesqueleto e ele fica lá um tempo, alguns dias, ele sem o exoesqueleto, produzindo um outro novo. E nesse período ele fica totalmente desprotegido, Porque ele fica lá com o corpo sem aquela carapaça dura protegendo eles, E aí ele fica vulnerável ao ataque de predadores. Então, nessa fase, geralmente, o artrópode dá uma escondidinha por aí até formar um novo exoesqueleto. E nesse período que o novo exoesqueleto vai sendo formado, ele vai crescendo. A hora que o exoesqueleto se formou, aí ele para de crescer de novo. Tá? Aí, depois de um tempo, ele pode fazer outra muda.
Tem animais que fazem algumas mudas e quando vai ficando mais velho, para de fazer muda, né? A equidise. Agora, o crustáceo, geralmente, ele vai sofrendo equidises aí até o final da vida. Ah, mas a aranha também faz, escorpião também faz? Sim, todos os artrópodes fazem esse fenômeno chamado equidise, que é a troca do exoesqueleto. Tanto é que na página 252 tem um gráfico. Esse gráfico é muito importante saber. Aqui, essa linha em verde claro é o crescimento de um animal qualquer. Esse aqui, que está em escada, é o crescimento do artrópode. Por quê? Ele está crescendo. Quando forma o exoesqueleto, ele para, então ele fica um período sem crescimento. Aí ele sofre a muda, ou seja, vai trocar de exoesqueleto. Aí nesse período ele cresce, aí ele para, ou seja, ele vai crescendo em escada. Por que eu falei que não é só artrópode que é assim? Os nematóides também têm um exoesqueleto, só que o nematóide na verdade é uma cutícula que ele tem, tá? A constituição é diferente e tal, mas ele também, o nematóide também faz esse processo de muda, tá? Os vermes cilíndricos lá, certo? Então, o fenômeno da muda não é exclusivo dos artrópodes, mas o exoesqueleto formado por quitina, sim. Pessoal, o que é quitina? Quitina é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato, né, de cadeia longa lá, né, um polissacarídeo que ele também está presente na parede celular dos fungos. Por que é importante saber que o polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodes está na parede celular dos fungos? Porque antigamente os fungos eram estudados junto com plantas. Isso aqui não, né? Os fungos têm várias características que os diferem das plantas. Primeiro que o fungo não faz fotossíntese, né? Não tem cloroplasto, não tem clorofila. E o fungo tem algumas coisas de animal, por exemplo. A reserva energética do fungo é glicogênio, não é amido, igual a planta. A parede celular dos fungos tem quitina, que é o mesmo material que forma o exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes, que são animais, né? Então o fungo na verdade é um reino à parte, ele não é nem planta nem animal, fungo é fungo, beleza? O que mais tem que saber dos artrópodes no geral? Em relação àquelas características embrionárias, os artrópodes eles têm sistema circulatório aberto, né, que é chamado de lacunar, ou seja, o sangue que circula ali, né, pelas lacunas, ele é chamado de hemolinfa, certo? E as lacunas em si, os espaços por onde o sangue passa, é hemocele. Ah, então o artrópode não tem vaso sanguíneo? Tem, só que o sangue não fica o tempo todo dentro de vaso sanguíneo, tá? Ele circula também por cavidades corporais, são chamadas hemoceles. E o sangue deles, como é um sangue pobre em células, ele é chamado de hemolinfa, certo? Então o sistema circulatório é aberto, simetria dos artrópodes é bilateral, né? Tipo de animais, né, que tem uma locomoção, né, é bilateral. Eles são protostômios, ou seja, o blastópode origina a boca, assim como praticamente todos os invertebrados, exceto equinodermos, que a gente não viu ainda. O resto são todos protostômios. Eles são celomados, triblásticos. Pessoal, a partir de plateumintes são todos triblásticos os animais. A partir de nematódio, a partir de molusco, anelídeo, são todos celomados, tá? Então, só lembrando lá, quinidário é diblástico e acelomado. Plateuminto é triblástico e acelomado. O nematódio é triblástico e pseudocelomado. Agora, anelídeo e molusco para frente são todos celomados e triblásticos, tá? Não tem animal ali a partir de plateuminto que seja diblástico. E nem animal a partir de molusco, a partir de anelídeo ou molusco, que seja não celomado ou pseudocelomado, certo? O único grupo pseudocelomado é o nematóide. E acelomado seria quinidário e plateuminto, tá? O resto é celomado. Então, simetria, já falei, bilateral, protostômio, celomado, triblástico. Uma característica importante. Os insetos, pessoal, né, falando aí de um grupo específico de artrópodes, são os únicos invertebrados capazes de voar, tá? Tirando ali as aves, né, o morcego, né, que é um mamífero, enfim. Tirando alguns vertebrados, os únicos invertebrados que têm a capacidade de voo são os insetos. Beleza? Qual a importância dos artrópodes de maneira geral? Muitas. Primeiro, cadeia alimentar. Tá? Segundo, polinização. Muitos insetos fazem polinização.
60% de tudo que a gente come é polinizado por insetos, principalmente abelha, mas aí tem também mariposa, borboleta, besouro, vespa, tá? Tem vários aí insetos que fazem polinização. A nossa alimentação, né? Por exemplo, os crustáceos servem de alimentação pra gente. E os insetos, tudo bem que a gente não tem muito costume de comer inseto, né? Mas a gente come, por exemplo, o mel, que é derivado de um inseto. Em muitos países da Ásia, da África, eles têm o costume sim de comer insetos, tá? Gafanhoto, grilo, formiga, né? E a ONU, né? Eles recomendam o consumo de insetos. Por quê? Inseto não engorda, não tem muita gordura, muita caloria. Ele tem bastante proteína e tem bastante sais minerais. E o cultivo de insetos é muito menos prejudicial para o meio ambiente. Porque para cultivar, por exemplo, o gado, eu preciso desmatar, né? Uma grande área, preciso ter pastagem. Inseto não, tá? Então o consumo de inseto ele é recomendado ali tanto pelo bem do planeta como para a pessoa em si, tá? Que ele não engorda e ele tem bastante proteína e sais minerais, tá? É que na verdade é cultural, né? A gente não vai chegar na quermesse lá, na Feira das Nações e pedir um espetinho de barata, né? Mas enfim, não é só na China, tá, que eles comem isso. Vários países aí, eles têm uma cultura de comer insetos, tá? Então, né, então, polinização, que já comentei que é importantíssimo, cadeia alimentar, alimentação, nossa, mais alguma importância, assim? Não, acho que tá bom. Aí, pessoal, então, dei um parecer, assim, geral, tá, sobre os artrópodes, e na próxima aula, né, que vai ser aula ao vivo, a gente começa a se ver os grupos especificamente, tá? O primeiro grupo vai ser dos insetos, aí depois, vamos ver qual grupo vai ser depois aracnídeo, e assim vai, ok? Então, por enquanto, é um parecer geral sobre todos os artrópodes, né, que é um filo, inclusive é um filo que tem o maior número de animais identificados aí, né, maior número de espécies catalogados, né, do mundo, e provavelmente existam muito mais ainda que a gente não conhece, mas a gente vai ver grupo por grupo, tá bom? Bom, então de artrópode por enquanto é só, tá? Tem que lembrar as características gerais que unem todos os artrópodes, né? Em relação ao sistema circulatório, os apêndices. Falta falar uma coisinha, gente, a metamerização. Lembra lá que a partir de Anelídeos começou uma metamerização, que é o corpo formado por segmentos? A partir de Anelídeos todos os animais têm segmentos corporais. É que nos anelídeos ele é muito evidente, eles são muito evidentes, esses segmentos que são os anéis, né? Tanto é que chama anelídeo por causa disso. Mas essa metamerização se mantém, né, em todos os grupos, e nos artrópodes aconteceu uma tagmatização, ou seja, esses metâmeros se uniram e formaram tagmas, né, que é um pouco maior. Então, tagma, por exemplo, cabeça é um tagma, tronco é um tagma, abdômen é um tagma. Agora, se eu pegar, por exemplo, um crustáceo, o crustáceo não tem a cabeça e o tórax, ele tem uma coisa só, né, a cabeça junto com o tórax, chama cefalotórax, igual a aranha. A aranha, ela não tem a cabeça, o tórax e o abdômen, né, não é dividido em 3 partes igual uma formiga, por exemplo, igual um inseto. Então, a aranha, por exemplo, né, os aracnídeos no geral, eles têm 2 tagmas principais, que é a cabeça junto com o tórax, chamado cefalotórax, e o abdômen, tá? Fora os apêndices, lógico, né? Os peripalpos, né? As quelíceras, ou as patas, enfim. Mas então, nos artrópodes, essa metamerização evoluiu aí, né, para uma tagmatização. Em vez de metâmeros, tem tagmas, tá? Mas é uma segmentação corporal também, beleza? Pessoal, só isso hoje, tá? Para não ficar muito confuso, aí, muita informação. E a partir da próxima aula a gente começa a ver grupo por grupo, tá? Cada uma das classes aí dos insetos, beleza? Até mais, pessoal, bons estudos.